permite fazer. Meu irmão, queria nos dedicar um pouquinho ao nosso momento de edificação desta noite, ouvindo a palavra do Senhor, tendo nós louvado ao nosso Deus. Queria convidá-lo a reabrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Hoje pela manhã nós falamos deste texto, e agora à noite vamos pela continuação do capítulo 24, não todo ele, o texto nos traz outros ensinos que não serão abordados hoje, mas a sequência, a partir do verso 13, é o que muito nos importa esta noite. Mateus 24, versos 13, perdão, queridos, Lucas, até confuso aqui com as crianças. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Peço que você acompanhe comigo a leitura até o verso de número 35. A palavra de Deus nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida do caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus eterno, nós te louvamos pela bênção de servi-lo nesta noite, Pai. Pelo privilégio, Deus, de conhecer a Cristo, conhecer a redenção na sua cruz,
ser alcançados pelo Senhor e agora servi-lo, Pai. Oramos, Deus, porque este é o tempo da nossa edificação e nós não temos suficiência para entender as Escrituras. Se o Senhor não agir em nós, estaremos como estes homens, Pai, vendo todos os fatos sem discerni-los, sem entendê-los. Nos descortina a Cristo. Oramos pela ação do Teu Espírito, que nos ensine, que quebrante a nossa dureza de coração e que nos faça contemplar o Senhor Jesus na palavra. E assim que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, deixa eu ir bem longe para te trazer para perto do texto. Vou bem longe agora. Você conhece Anderson Silva, o lutador de UFC? Você falou, nossa, pastor, você foi muito longe agora. É um lutador famoso, de uma famosa liga de lutas. E outro dia eu assisti a ele contando uma história em um desses podcasts da vida. O lutador estava dizendo que ele tinha uma luta muito importante em Los Angeles, uma das lutas mais importantes da história dele. E ele, um fã de Michael Jackson. Eu falei que eu ia te levar longe, meu irmão. Consegui misturar já o Anderson Silva e Michael Jackson numa ilustração do sermão. Los Angeles é uma cidade muito movimentada, cidade que tem a calçada da fama, e a essa altura tinha 1 milhão de pessoas vestidas de Michael Jackson para tirar fotos com turistas na rua. E ele disse que estava lá numa sessão lá e em algum momento alguém chegou e falou, olha, o Michael Jackson quer te ver. Ele falou, tá bom. Ele já tinha tirado foto com 16 Michael Jacksons naquele dia. E alguém falou, olha, eu acho que você devia vir, o Michael Jackson quer te ver. E ele, já um pouco estressado, foi lá, com bastante má vontade, já cansado, e posou, tirou uma foto com o Michael Jackson agradeceu, ele falou, tá bom, obrigado. E aí, passado algum tempo, alguém perguntou para ele, e aí, cara, como é que foi conhecer o Michael Jackson? E ele falou, peraí, mas é um sósia, né? Era alguém vestido. Eu falei, não, você conheceu Michael Jackson. E aí o arrependimento do Anderson Silva, de ter estado perante o seu ídolo, né, o cantor favorito, e sem reconhecê-lo. Pense, meu irmão, que coisa tenebrosa. Se eu te dissesse que hoje de manhã você pegou o Uber com o Caetano Veloso, né? Falar, velho, tá bom para você, não? Os gospel, né? A turma gospel, fala assim, ó, você foi no culto hoje e os caras do Projeto Sola estavam lá, você cumprimentou eles? Não, nem vi eles, meu Deus. Imagine, meu irmão, passar por Jesus e não vê-lo. Imagine o que viveram esses homens, dos quais nós conhecemos um, chamado Cleopas. Eles estiveram com Cristo. E os seus olhos estavam como que fechados, não perceberam que era o Senhor Jesus. Meu irmão, eu quero lhe advertir nesta noite. Esse texto é uma grande advertência para nós, para que tendo Jesus por perto a todo tempo, nós não vivamos como aqueles que nunca o conheceram. Para que tendo o Senhor Jesus sendo cantado e louvado essa noite, você se encontre com Ele e você fale com Ele. Que Ele seja conhecido por você e que você seja conhecido dEle. É disso que nós precisamos esta noite. O tema deste sermão é Encontre a Cristo e deixe seu coração queimar pela palavra. Veja que estes homens estão naquela continuação. Pela manhã falamos até o verso 12, quando o texto nos narra a primeira parte, ou o encontro do túmulo, quando finalmente Maria Madalena vão encontrar o túmulo de Jesus e Pedro vai correr até lá, acompanhado de João, um pouco mais tarde, e o texto se encerra nos dizendo que então o apóstolo Pedro, Simão, como é relatado aqui, havia constatado que Jesus ressuscitou. Agora o texto, meu irmão, já nos leva mais para o fim da tarde. Naquele mesmo dia, já em 1/3 de dia para frente, alguns dos discípulos iam distantes de Jerusalém, eles iam para uma aldeia chamada Emaús, eles estavam conversando sobre o assunto.
É você e a sua esposa voltando para casa de carro depois do culto, conversando com sua filha sobre como as crianças cantaram bonitinho. Eles estavam falando sobre todos aqueles fatos, e fatos não tão alegres. É curioso que no viajar, no caminhar para Emaús, um homem se junta a eles, e eles não percebem que é Jesus. Meu irmão, eu quero te dizer que eu não sei por que eles não perceberam. Há diversos discursos teológicos para isso, diversas razões possíveis. É provável que Jesus estivesse diferente em alguma forma, porque agora o seu corpo é ressurreto, já não mais sob os efeitos dos açoites, dos sofrimentos. É provável que isso seja espiritual. Estando o vendo, não o viam. O Senhor Jesus não quis se revelar a eles. É possível que seja como quando Jesus fala a Maria Madalena dizendo: o que você veio fazer aqui? E ela, pensando ser o jardineiro, diz: tiraram o corpo de meu Senhor e não sei onde o colocaram. Isso acontece outras vezes. Isso acontece com Pedro à beira da praia, quando o Senhor Jesus vai lhes dizer: lancem a rede do outro lado. E demora um pouco até perceber quem é que está falando. Fato é que agora Jesus se junta a eles, e o Senhor Jesus vai provocar um assunto perguntando: por que vocês estão preocupados? O que está acontecendo? Meu irmão, o texto bíblico nos diz que eles pararam entristecidos. A resposta deles imagine esta cena, eles parando a caminhada da viagem, se voltando para aquele desconhecido, com um coração pesado de tristeza e dizendo: como assim você não sabe? Você é o único que está vindo pelo mesmo caminho que nós, saindo de Jerusalém. Você estava em Jerusalém e não sabe o que acontecera a Jerusalém. É um fato, meu irmão, que envolve o Senhor Jesus e seus seguidores, que envolve todos os judeus, porque o sinédrio, os fariseus, estão empenhadamente postos à crucificação de Cristo desde a madrugada. E agora as autoridades romanas estão envolvidas não só no julgamento de Cristo, mas na execução. Toda a cidade está alvoroçada, e aqueles homens se voltam para ele, especialmente Cleopas, dizendo: és o único que ignoras as ocorrências dos últimos dias? E Jesus tem seu jeito, né, meu irmão? Ai, como eu queria bater um papo com ele. Não estou ansioso para morrer, não, meu irmão, mas conversar com Jesus é algo distinto. O Senhor Jesus fala: quais coisas aconteceram? Não estou sabendo, não. Crucificaram um rapaz lá, é mesmo. O próprio Cristo dizendo: quais coisas aconteceram? Eis a soberania do nosso Cristo. O Senhor Jesus conhece aqueles corações. O Senhor está os trazendo as preocupações e as inquietações à tona. Jesus nos trata assim, meu irmão. Jesus nos faz repetir em alto bom tom tantas vezes para expor e tratar o nosso coração. E aqueles homens passam então a falar sobre o Nazareno, em um conhecimento já não tão completo sobre Cristo. Eles dizem que este Nazareno é um varão profeta, um poderoso em obras e palavras, mas eles ainda não falam de Jesus como o Filho de Deus. Eles conhecem um poderoso profeta, mas eles não conhecem o unigênito entregue em favor dos nossos pecados. E é curioso que Jesus extrai do coração deles as suas expectativas quanto ao Messias. Porque eles dizem: nós pensávamos que era Ele que ia finalmente nos redimir dos nossos pecados. Nós pensávamos que era Ele que venceria e não que seria vencido na cruz. Como pode alguém crucificado nos redimir dos nossos pecados? Meu irmão, eles estão falando com tristeza daquilo que é exatamente o que eles querem. Jesus morreu para que pela sua morte os pecados fossem redimidos. E então é curioso ver o Senhor Jesus se voltar para eles. Eles descrevem todo o relato que falamos esta manhã, falam e conhecem da crucificação, ou melhor, da ressurreição, já ouviram falar dessas coisas, mas ainda estão entristecidos. Ao fim do dia, estes não voltaram para casa cheios de alegria como as mulheres.
Estes não voltaram para casa com o coração maravilhado, como Pedro nos conta, ou melhor, como o texto nos conta sobre Pedro no verso de número 12. Eles ainda estão entristecidos. Ainda não há aquela boa esperança de que falamos hoje de manhã no coração deles. E o Senhor Jesus os repreende. O Senhor Jesus se volta a eles no verso 25 e diz: ó nécios, vocês são insensatos, lhes falta sabedoria, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: vocês são tardos de coração. Não chama ninguém de lerdo, meu irmão, chama de tardo de coração. O Senhor Jesus, numa outra tradução, está dizendo: vocês são devagar no coração. Vocês demoram a crer, o Senhor Jesus está dizendo para eles. Porque eles conhecem tudo o que precisavam conhecer, mas o coração era devagar para crer nessas coisas. A ênfase do texto está em crer em tudo o que os profetas disseram. Meu irmão, Jesus agora passa a lhes explicar aquilo que os profetas fizeram, porque estes homens conhecem os profetas, eles sabem o que acontece. Veja, eles não são estranhos, eles ouviram já no mesmo dia o relato da ressurreição, tanto das mulheres quanto dos apóstolos. Eles são alguém de um círculo um pouco mais próximo dos cristãos, e eles já tinham em mãos tudo quanto precisavam para crer, mas pela falta de sabedoria, seu coração era devagar para crer. E meu irmão, esta é a primeira coisa que nós precisamos entender. Apresse seu coração para crer em Jesus. Disponha a sua mente para entender a verdadeira sabedoria. Paulo escreve a Timóteo dizendo: conheces as sagradas letras desde a infância, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Timóteo é alguém que tem em sua mente as sagradas letras. Esta é uma referência ao Antigo Testamento, ele o conhece desde criança. E o mero conhecer não é evidência de salvação. Eis o grande risco, meu irmão, eis o grande perigo. Ouvir crianças cantando sobre Jesus por todo o tempo e Cristo ainda não habitar nosso coração. Eis o grande risco, falar sobre Jesus, pronunciar com os nossos lábios de que alguém foi crucificado no feriado da Páscoa e não crer nele com o nosso coração. A Escritura está nos dizendo, meu irmão, que a salvação é pela fé em Cristo. E Cristo está apontando àqueles homens que conhecer a Escritura, que ouvir sobre Jesus é o meio, é o instrumento, mas não basta. Você precisa crer com o teu coração. Para que você não sofra, meu irmão, a repreensão de João capítulo 5, versos 39 e 40, que lemos mais cedo. O Senhor Jesus dizendo aos conhecedores da palavra: vocês examinam as Escrituras porque julgam que há vida lá, contudo não buscam vida em mim. A vida, meu irmão, não é a religião. A vida não é a própria Bíblia. A vida não é a igreja de Cristo. Estas coisas são instrumentos que nos conduzem a Cristo, porque a vida é Ele. Ele diz: eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho que conduz a Deus. E sem um relacionamento pessoal com Cristo, é impossível. E talvez, meu irmão, você corra este risco de procurar Jesus e não encontrá-lo, como diz o apóstolo Paulo, se bem que não está distante de todos nós. Sabe uma coisa que pode te ajudar a pensar nisso essa noite, meu querido? Quais são as suas expectativas? Porque estes homens viam Jesus como um profeta libertador. E eles entenderam errado o que Jesus estava fazendo. Eles entendiam que a obra do grande Messias
seria, afinal, libertar dos romanos, expectativa deles. A obra, na verdade, do Messias, do ungido de Deus, o Cristo, era morrer na cruz. E por causa da expectativa equivocada do coração, eles não encontraram o que procuravam. Será que você não está procurando Jesus na sua expectativa, na sua perspectiva? Quero um Jesus amoroso, um Jesus bom, um Jesus consolador, que é sempre brando e suave. Ele é, meu irmão, mas Ele também é o Deus que corrige o filho a quem ama. Ele também é o Cristo que tantas vezes disciplina seus discípulos por amor. E se nós estivermos buscando sempre um Cristo tão somente amoroso, nós corremos o risco de estar ao lado dele e não encontrá-lo, porque nós estamos querendo uma outra coisa. Porque talvez sejam as nossas expectativas erradas. Quero um Cristo que me tire do sofrimento. Eu não aguento mais este lar. A minha família, pastor, o senhor não sabe. Você não sabe da minha. Todos nós, meu irmão, passamos pelas nossas crises e dificuldades. E a Escritura nunca nos prometeu um Messias que nos isentasse de todas elas. A Escritura nunca nos prometeu um Messias que viesse para redimir nossa vida financeira, para fazer paz ao nosso casamento. E é certo, meu irmão, que Cristo toca cada uma dessas coisas. Cada uma dessas coisas, essas partes da nossa vida, é como se fossem vagões de um trem. Mas é Cristo o trilho. É Cristo o rumo e a direção de todas as coisas. Nós não precisamos de uma reforma no casamento, de cessar os sofrimentos familiares, nós precisamos da pessoa de Cristo. E assim nós passamos por sofrimentos porque Ele sofreu e nos deixou o exemplo. E assim nós lidamos com as nossas famílias porque a santa instrução da Sua palavra nos permite. Meu irmão, você precisa de Cristo e cuidado para que as suas falsas expectativas, para que os enganos do teu coração não te façam procurar Jesus onde Ele não está. Quer encontrar Jesus, meu irmão? Encontre-o na palavra. Sabe onde que Jesus mostra Ele mesmo, aqueles homens? Então, até então, sem os homens saberem que é Ele? Na palavra. O Senhor Jesus passa a discorrer sobre os profetas. O Senhor Jesus passa a explicar cada um dos textos dos profetas, e diversos deles devem ter sido usados. E Jesus começa a testificar na palavra quem Ele é. Assim, meu irmão, você precisa conhecer Jesus. Conheça-o como Ele é. Não conheça um Jesus que te vendem por aí. Não conheça um Jesus terceirizado, o Jesus moribundo dependurado dos católicos, o Jesus impotente do livre-arbítrio que não pode fazer nada para tratar o seu coração. O Senhor Jesus, bondoso e sempre bom amigo de boas obras, que os kardecistas tantas vezes tratam. Há diversas posições sobre Jesus, meu irmão. Meu convite para você essa noite é: não deixe que ninguém te conte, conheça-o pessoalmente. Deixe que Ele lhe fale quem Ele é. Deixe que Ele lhe exponha a sua humanidade, a sua humildade de um homem de dores que sabe o que é padecer, de um homem que é consolador dos que o buscam, daquele que traz descanso aos cansados e já desesperados pelo pecado, ao mesmo tempo que Ele é Deus glorioso, que Cristo está acima de todas as coisas, tem autoridade para julgar e voltará em um último dia para nos levar para si com grande glória como jamais vista. Conheça-o como Ele é. Meu irmão, disponha o teu coração nesta noite para não ser insensato, para não estar bem próximo de Cristo e ainda assim não percebê-lo. Meu irmão, uma outra coisa ainda a Escritura nos conduz a pensar. Veja o verso de número 28 em diante, como há uma mudança no texto. Quando se aproximavam da aldeia onde iam,
Jesus fez menção de passar adiante. Jesus estava mostrando para eles que talvez ele iria um pouco mais para frente, ele iria continuar a viagem. É bem provável que esses homens morassem em Emaús e por isso pararam a viagem ali. E eles passam a implorar ao Senhor Jesus, eles insistem, o texto diz que eles constrangeram Jesus dizendo, fica, Senhor. Dá até vontade de cantar, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Um belo hino do nosso hinário. Eles convidam, meu irmão, este divino companheiro para ficar em casa. E o Senhor Jesus entra com eles. E algo bem curioso acontece nesse segundo momento do texto. No partir do pão, o Senhor o abençoou. E então estes homens perceberam algo diferente. Aí é contigo, meu irmão, faz a sua exegese aí. Difícil esse texto, não é? Difícil interpretar o texto e perceber o que exatamente fez com que eles percebessem que era o Cristo. Será que quando Jesus tomou os pães assim sobre a mesa e agora todos atentos e não mais caminhando, será que eles perceberam as chagas nas mãos de Jesus? Os furos nas mãos onde os cravos o transpassaram? Porque Jesus mostrou isso a Tomé. Será que eles perceberam assim aquela forma peculiar de falar com o Pai quando Jesus abençoou o pão? Será que teria sido isso? Ou talvez o próprio Deus que sobrenaturalmente lhes fechou os olhos para não perceber que é Cristo e tratar-lhes o coração intencionalmente, agora descortinou seus olhos para que eles, tendo ouvido uma exposição dos profetas, agora crescem que Jesus de fato ressuscitou, o vendo, sendo testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Meu irmão, não sei exatamente por qual dessas razões. Anota aí no seu bloquinho. Você tem um bloquinho de perguntas no céu? Os crentes têm. No céu eu vou perguntar para Noé por que ele não botou os dinossauros na arca. Vou perguntar para Moisés, né? Anota aí para você perguntar. Quando é que certamente aqueles homens perceberam que era o Cristo? Quando percebem, meu irmão, o Senhor Jesus some. Explique isso racionalmente. Meu irmão, eu acho que alguém que vai à destra do Deus Pai Todo-Poderoso não tem dificuldades para sair da presença daqueles homens. O Senhor Jesus já não está mais. O texto diz que quando eles se lhe abriram os olhos, ele desapareceu da presença deles. O Senhor Jesus saiu dentre o meio deles. Agora Cristo está fora. E a conversa entre esses homens é preciosa, meu irmão. Agora, no verso 32, eles dizem um ao outro, eles estão caindo em si. E não era o Michael Jackson, meu irmão. Era alguém muito mais importante e essencial. A pergunta é, porventura, não seria o nosso coração ardendo enquanto ao longo do caminho ele nos falava e nos expunha a Escritura? É quase como se eles dissessem, como nós não percebemos. Nosso coração estava inquieto, estava ardendo ao ouvir da palavra, porque era o próprio Cristo nos expondo, era a sua palavra testificando dele mesmo. Estávamos com ele. Perderam a chance de dar aquele abraço apertado que você sempre quis, né, meu irmão? Estavam com o Senhor Jesus e o Senhor não permitiu que lhe descobrissem. Agora, a evidência de que andaram com Jesus é: seu coração ardia enquanto a Escritura era exposta. Na mesma hora eles se levantam e vamos pegar a viagem de volta. Você já foi obrigado a fazer isso alguma vez? Faz uma viagem longa, chega no seu destino, você tem tempo de fazer meia refeição, porque o pão foi partido, não sabemos se foi comido, e agora volta, vamos para Jerusalém, isso não pode esperar. Porque as mulheres estavam certas, porque Simão estava certo, porque o túmulo que disseram estar vazio está, porque nós o encontramos, e ele nos falou da sua palavra, e o nosso coração ardia por ele. Meu irmão, se você nesta noite não deve se deixar na insensatez, não perceber Cristo, em lugar disso,
teu coração precisa queimar por Cristo e pela sua palavra. Meu querido, a nossa apatia espiritual é um sinal de morte. A nossa indiferença com Cristo e com a sua palavra é sinal de condenação. Porque o unigênito de Deus não nos é tão importante. Porque percebê-lo perto não nos ocupa, quando nós deveríamos buscar vê-lo, conhecê-lo, nos achegar a Ele e ter o coração incendiado por Ele mesmo. O desafio, meu irmão, e grande desafio, ao fim das contas, é reconhecer Cristo em sua palavra e deixar seu coração queimar por Ele. É perceptível ver alguém que anda com Jesus. Talvez essa seja uma boa conclusão do texto. Alguém que anda com Jesus não pensaria duas vezes em andar alguns estádios para espalhar boas novas. Se o nosso coração estiver ardendo por Jesus, nós anunciaremos amanhã de manhã a sua ressurreição, ou ainda à noite, no caixa do supermercado, quando você for buscar o pãozinho da janta. Cristo está ressurreto, meu irmão. Nós não anunciaríamos isso. Cristo está ressurreto e nós seríamos apáticos com os que ainda não sabem. Não há por que temer a morte, e muitos temem a morte. Há uma doença tratada com este nome. E nós não anunciaríamos aos temerosos da morte que a morte foi vencida na morte de Cristo? Ah, meu irmão, essa semana lia um puritano chamado Richard Baxter. Leia-o. Richard Baxter nos confronta dizendo: nós permitiríamos que outros fossem condenados ao inferno enquanto nos mantivéssemos confortáveis? Que nos diriam aqueles aos quais nós não pregamos e foram condenados ao inferno sem mesmo ouvir do Evangelho quando nós tivemos a oportunidade de compartilhar a eles? Não se engane, meu irmão, Baxter não é arminiano. Baxter está conclamando os cristãos a pensar: há tantos perdidos, vagando distante da luz de Cristo. Nós não anunciaríamos que a morte tem fim? Precisamos contar. Pessoas que estiveram com Cristo, que andaram com Cristo, contam, meu irmão, aos outros do que viram e ouviram e presenciaram no Senhor Jesus. Aqueles que andam com Cristo, meu irmão, vão efervescer pela palavra. Eis um bom termômetro da tua vida com Jesus. Se eu lhe disse outrora que é por aqui que você o conhecerá, que você deve conhecê-lo como ele é e como ele se revela, qual é o seu relacionamento com a Escritura? Qual é o seu comprometimento com a palavra do Senhor Jesus? Isso parece às vezes o clichê do testemunha de Jeová, né? Quer ouvir um pouco da palavra do Senhor Jesus? Parece que uma pessoa engravatada entrega um folheto e diz essa frase: Jesus anda falando lá na tua casa, meu irmão. De vez em quando Jesus fala lá na sua casa. Se ele não fala, leia em voz alta, porque ele fala na sua palavra. Porque a sua palavra, ela é perspicaz. Sua palavra, ela é efetiva. Ela nos convence do pecado. Ela nos humilha. E nós percebemos na palavra como nós somos podres, como nossos pecados são poluição da alma. E quando nós somos convencidos da nossa desgraça, meu irmão, vendo como deveríamos ser e não somos, nós encontramos ali Cristo, na graça, dizendo: eu assumo os seus pecados, eu tomo o seu fardo sobre mim, a sua poluição sou eu que vou lavar este coração. A sua injustiça, eu é que vou sofrê-la, para que você seja tratado como um justo no meu lugar. Esta é a bênção da palavra de Deus, meu irmão, e nós não podemos deixar Cristo calado nos nossos lares. Cristo precisa falar a nós, meu querido. Você poderia chamar o seu coração esta noite de incendiado? Você poderia dizer o que dizem estes homens agora, dizendo: o meu coração arde pela palavra do Senhor.
Talvez esta parcela seja a nossa responsabilidade, buscá-lo enquanto se pode achar, invocá-lo porque está perto daqueles que clamam a Ele. Este é o bom convite esta noite, meu irmão, encontrar-se com Jesus. Se eu lhe convidasse para encontrar-se com Jesus, você iria? Este é o convite da Escritura. Fale a Ele, exponha o seu coração a Ele. Diga para Ele: Senhor, esperava que o Senhor fosse um libertador diferente. Confesse a Ele. Fale: Senhor, eu esperava que o Senhor me fizesse parar de sofrer. Converse com Ele, meu irmão. Não está longe de nós. Esta noite você voltará à sua casa. Em algum momento você porá a cabeça no seu travesseiro. Se você tem um bebê como eu, talvez você levante algumas vezes. Cristo estará lá. Cristo estará lá amanhã de manhã. O Senhor Jesus estará muito mais perto do que você imagina. Incendeie o seu coração no ouvir da sua palavra. Exponha a Ele as crises e as necessidades do seu coração. Busque-o enquanto se pode achar. Fale dele para outros que carecem tanto quanto nós. Encontre o Senhor Jesus, meu irmão, para que afinal possamos nos regozijar na glória eterna. Talvez você não o veja em carne e osso, como esses discípulos. Talvez você não o veja como Maria que vai encontrá-lo, ou como Tomé que vai colocar o dedo na sua ferida. Talvez não essa noite, mas um dia haverá. Um dia haverá. Um dia, meu irmão, todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará perante Cristo Jesus, o Senhor. Você será um nécio, um desconhecido, ou você poderá o ver e dizer: divino companheiro, que saudade. Que de fato, meu irmão, possamos nos encontrar com a pessoa do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Deus de amor e de eterna bondade, nos pomos perante Ti, Senhor, constrangidos pela Tua palavra. Tantas bênçãos testemunhamos esta noite, Senhor, nos lembrando da Tua árdua crucificação, de sofrimento sem fim pelo nosso pecado. Nos entristecemos com isso. Nos lembramos, Senhor, de que apesar disso nós ainda estamos pecando, e isso nos envergonha, Pai. E nós nos lembramos também da Tua graça que alcança o pior pecador. Nos lembramos de que não há ninguém tão sujo que não possa ser lavado por Ti. Não há nenhum de nós tão corrupto que não possa ser justificado e agora ser chamado justo através do Senhor. Por isso, Pai, queremos recorrer à cruz do Senhor. Recorrer, Senhor, à redenção da nossa alma e nos encontrarmos salvos dos nossos pecados em Ti. E ter a doce esperança de que o Senhor é o primeiro fruto da ressurreição e que no tempo da colheita todos nós estaremos ressurretos contigo. Nos alimente essa esperança, nos quebra, Senhor, e nos constrange a crer. Se nós ainda estamos distantes do Senhor, não nos permita passar por Ti essa noite e ir embora sem percebê-lo. Nos ajude a vê-lo, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso nos nossos corações. Só o Senhor pode nos descortinar a cegueira para que percebamos o Senhor Jesus tão perto de nós. Oramos, Senhor, gratos pela Tua bondade e a Tua misericórdia. E assim nós fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os nossos irmãos